Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Bom dia! Que a graça do triuno e majestoso Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito prossiga sendo derramada sobre nós, prossiga sendo usufruída por nós, e a partir de nós ela possa fluir, e chegar na vida de outras pessoas que carecem, necessitam dessa mesma graça. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, ovelhas do nosso Supremo Pastor e grandioso Salvador, Jesus Cristo. Nós aprendemos também em poimênica, teologia pastoral, e aprendemos também quando estudamos missiologia, é uma cadeira que estuda missões, que um dos nossos trabalhos, uma das nossas funções também é mobilizar sempre a igreja para que ela prossiga em missão no mundo. E existe uma máxima missiológica que é compartilhada por muitos pastores por esse Brasil afora, continental. Você também encontra essa mesma máxima, essas mesmas verdades em livros, e a igreja já tomou ciência, já tomou conhecimento. E faço questão de, como ministro da palavra, repeti-la mais uma vez. E é necessário, como pastoral, a introdução da nossa pastoral. Aqui dentro somos todos ministros, cada um servindo conforme o dom que recebeu. Lá fora somos todos missionários. Em todo tempo e em todo lugar, somos todos adoradores. Deu para gravar novamente? Aqui dentro somos todos ministros. Lá fora somos todos, em todo tempo e em todo lugar, somos todos. E o porquê de introduzir a pastoral com essa máxima missiológica? É que, de fato, o nosso Deus é um Deus missionário. Logo, a sua igreja é uma igreja missionária. Nós encontramos o Supremo Pastor da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu estado de humilhação, mas ainda assim, estando ali como perfeito profeta, perfeito rei e perfeito sacerdote, estando ali como Messias rei, estando ali como o leão da tribo de Judá e também como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 20, versículo 21, ele continua afirmando: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, o nosso Deus é um Deus missionário, logo a sua igreja é uma igreja missionária. Por isso que existem 2 livraços. Eu sei que esses 2 livraços não serão adquiridos por todos e nem se sintam constrangidos a adquiri-los. Poucos apenas irão adquirir em virtude de serem livros bem densos. Um com quase 600 páginas, o outro 800 páginas. E o título de um é Mission Dei, uma expressão em latim que significa a missão de Deus. É só um livro, um calhamaço assim, de Crystal Wright. Eu tenho o privilégio de usufruí-lo há muito tempo já. E o outro livro do mesmo autor é Mission Ecclesia, a missão da igreja.
Mission Ecclesia, a missão da igreja. E esse autor, Christoph Wright, ele escreveu baseado numa boa teologia bíblica. O nosso Deus é um Deus missionário, logo a sua igreja é uma igreja missionária. Logo, missões não é um departamento da igreja. Missões é a razão da existência dela na terra. Agora, é claro e evidente que existem alguns desencontros linguísticos quando o assunto é afirmar que aqui dentro somos todos ministros, e de fato, biblicamente somos, cada um servindo conforme o dom que recebeu, 1 Pedro 4,10. Lá fora somos todos missionários, pois Cristo disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mateus 28, grande comissão é dada a toda a igreja. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E dizer que em todo o tempo e em todo lugar somos todos adoradores também, isso para aqueles que ainda não desfrutam de um conhecimento oriundo de fontes primárias, muitas vezes nem mesmo de boas fontes secundárias, também tem uma certa dificuldade de entender que em todo lugar e em todo tempo somos todos adoradores. Mas o ponto aqui não é nem a primeira parte da máxima, nem a última, e sim a do meio. Lá fora somos todos missionários. E aí precisamos entender rapidamente nessa pastoral, porque teremos um assunto muito bom hoje, parte 2, com toda a igreja aqui, eu explico já já. Parte 2 de um assunto bom que foi tratado aqui recentemente, que é música, é cântico. Mas observem, lá fora somos todos missionários. E aí, alicerçado numa boa teologia bíblica para essa pastoral, precisamos entender que quando o assunto é Mission Ecclesia, ou Ecclesiae, a missão da igreja, dois tipos de chamado de Deus. Um é o chamado geral da igreja. É o chamado geral de Deus para a igreja. É o chamado geral de Deus para a igreja. E é daí que emana a missão geral. E é daí que afirmamos, somos todos missionários. Marcos 16, para não ficar aqui citando apenas Mateus 28. Versículo 15 diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Esse é o chamado geral para toda a igreja. É um chamado missionário geral para toda a igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse aqui é o chamado missionário geral. Vamos lá. Chamado missionário geral. Chamado missionário geral. Deu para gravar agora? Chamado missionário. Deu para gravar? Chamado missionário. E por favor, nós não estamos aqui com expediente barato, não. Isso aqui faz parte da andragogia, a ciência que nos ensina a ensinar os adultos. E repetir, para quem é docente aqui sabe disso, é um expediente que continua vigente, muito importante. Eu memorizo um sermão inteiro, apenas lendo os pontos para mim lá em casa, sozinho. Eu leio para mim mesmo o sermão. Eu pratico uma homilética solilóquia, eu prego para mim mesmo. Aí eu chego aqui com o sermão na mente inteirinho. Aqui e acolá dá um branco, é claro, né? E aí tem que ter o esqueleto, pelo menos, registrado no celular ou no caderno. Então, vamos lá. Um dos aspectos da missão da igreja é o chamado missionário geral. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Então, vamos lá. Um dos aspectos da missão da igreja é o chamado missionário geral. Gravaram agora só a igreja. Isso. Aí acrescenta o missionário, chamado missionário geral. Chamado missionário, está aí, gente. Por isso que somos lá fora todos missionários, sim.
Atos 1:8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E aí vem a concomitância das missões, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Concomitância ao mesmo tempo. Mas existe outro aspecto da missão da igreja. Um é o chamado missionário geral. O outro, aí sim, muitos por não atentarem por isso, ficam aí como que tentando debater essa ideia de que se são todos missionários ou não. É o chamado missionário específico. Eis aí a diferença. Atos capítulo 13, por exemplo, nós temos um chamado missionário específico. São aquelas pessoas, membros da igreja, que Deus separa para trabalhar integralmente na obra missionária. Atos capítulo 13, está lá o colégio de liderança, o colégio pastoral da igreja de Antioquia. E diz o texto que estavam lá jejuando e orando. E o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé. Esse é o chamado missionário específico. Então, quando nós afirmamos de uma boa teologia bíblica, apoiada pela teologia sistemática reformada, uma boa teologia histórica, ou seja, a história da igreja, e uma boa teologia aplicada, de fato, de acordo com o chamado missionário geral, somos todos missionários. Mas é claro que, de acordo com o chamado missionário específico, existem aqueles que se dedicam integramente à obra missionária. Por exemplo, este aqui que vos fala. Eu sou um pastor missionário trabalhando em Jerusalém. Dedicação integral. E aí é outro equívoco, achar que missionário é apenas aqueles que atravessam fronteiras. Mas aí eu quero fechar essa pastoral só reforçando com mais, dizendo a mesma coisa em cima do chamado geral, chamado missionário geral e o chamado missionário específico. Uma linguagem, se você não tomou conhecimento ainda, vai tomar agora, se já tomou, vai relembrar. A partir desses dois aspectos do chamado geral, chamado missionário geral, daí somos todos missionários, e chamado missionário específico, daí Silvânia é missionária, ainda que no momento esteja aguardando o Senhor direcioná-la para um campo, talvez seja aqui em Petrolina mesmo, guerreira. Tem campo aqui, Silvânia. E como tem nos quatro cantos da cidade, guerreira, oremos. A partir daí surge a nomenclatura que nós estamos também chamados de, preste bem atenção, existem missionários bivocacionais ordinários. Quem são os missionários bivocacionais ordinários? Toda a membresia da igreja. E aí foi dito aqui por um dos presbíteros da igreja, o presbítero César, e eu fui informado que essa frase foi uma frase do reverendo Wellington, de que, por exemplo, Venâncio, doutor, professor da Universidade Federal, ele é doutor, ele é um missionário disfarçado de doutor. Ele é bivocacional, ele não é um missionário que trabalha integralmente, o seu sustento não vem da igreja. Bivocacional. Então vejam, existem os missionários bivocacionais ordinários. Guilherme, engenheiro civil, construtor, entendem? É o pedreiro com profissão linda, é o mestre de obra, é o profissional liberal, é o advogado, é o médico. Então isso é missionários bivocacionais ordinários. Toda a membresia da igreja são missionários bivocacionais ordinários, porque existem os extraordinários, vou explicar. Entende agora? Somos todos missionários. E existem os missionários monovocacionais ordinários,
Quem são os missionários monovocacionais ordinários? É justamente o pastorzão Samuel, que está lá na África e que esta igreja, através do seu conselho, todo mês manda uma oferta para ele, manda um valor como ato de adoração. Ele está lá. Ele é ordinário. Ele é um missionário de um chamado específico, mas às vezes, para entrar em alguns países, ele precisa trabalhar. Então, existem os missionários bivocacionais ordinários, toda a membresia. Existem os missionários monovocacionais, o pastor Samuel. Ele só está lá fazendo missões. E alguém tem que sustentar, por isso monovocacional. E quem é que sustenta o pastor Samuel lá? A membresia bivocacional ordinária. É o membro, é o advogado que trabalha e ele entende que Deus, dos 100% que Deus dá a ele, Deus manda ele devolver com uma de adoração os 10%. E esse dinheiro é do tesouro da casa do Senhor, ele deve também ser investido no sustento desses missionários monovocacionais. Eles se dedicam totalmente só a isso. Por isso que alguns abrem mão da profissão de médico. O Dr. Martin Lloyd Jones, um médico de carreira na Inglaterra, era médico de ninguém menos do que da família real da Inglaterra. E ele abriu mão do exercício da medicina para exercer o pastorado. Martin Lloyd Jones. Os livros dele são bênçãos até hoje. Pode ser complicado esse linguajar para vocês, mas eu preciso às vezes, subir um pouco o nível para o bem de vocês. Ainda tem muita mais coisa aí para ser dita. Então, vamos lá. Aqui dentro somos todos ministros. Cada um servindo conforme o dom que recebeu. Lá fora somos todos uns missionários bivocacionais ordinários, toda a membresia. O presbítero Humberto trabalha para o sustento dele. E, ao mesmo tempo, para sustentar os missionários, para ajudar a sustentar os missionários monovocacionais. Mas ele é um missionário bivocacional, ordinário. Então, lá fora somos todos missionários. E em todo tempo e em todo lugar, adoradores. Aí eu quero relembrar o CCV. Lembram que passamos aqui uma série com um sermão temático falando sobre o culto? Bem resumido. O que significa CCV, só relembrando, e vai ser o assunto de hoje, por isso já vou orar, para vocês só respirarem um pouquinho, e o presbítero Humberto vai para a parte 2 aqui do como cantar ao Senhor. O que significa CCV? O culto do cotidiano da vida. Isso é adoração contínua. Então, como advogado, eu procuro ser um bom advogado, como ato de adoração ao Senhor. Então, o cliente não ouvirá de mim, minta para você ganhar a causa. Pelo contrário, se ele quer me contratar para que eu tente inocentá-lo, sendo ele culpado, ele vai procurar um outro advogado e ele vai encontrar muitos. Menos a mim. Entenderam agora? Pois eu tive a tristeza de ouvir um pastor advogado dizer: faz muito tempo isso, por favor, não façam da partir daí induções equivocadas. Muito tempo, não foi aqui, foi num congresso. Advogado e pastor ao mesmo tempo, e ele brincando com os colegas disse assim, mais ou menos assim: rapaz, é uma loucura exercer advocacia. Eu defendendo o cara, eu disse o que ele tinha que fazer e o cara era culpado. E eu disse o que ele tinha que dizer para que ele fosse absolvido. Eu estou lá, a minha peça, a minha petição está toda montadinha. Aí, quando foi perguntado, ele disse: eu fiz. Aí o pastor, advogado, pastor, eu fiquei com a cara no chão. Em outras palavras, ele ensinou o cliente a mentir para absolvê-lo. E o cliente falou a verdade. Sabe o que foi ali, não? Foi a jumenta de Balaão falando. A jumenta de Balaão falando.
Eu olhei, eu fiquei assim, eu não estou acreditando que eu estou escutando isso. Ah, pastor, então o senhor abra mão aí do curso de Direito porque é difícil. Não. Não é difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. Até porque eu não penso em advogar. Ministério em primeiro lugar. Não sei nem se eu vou concluir o curso. Estou fazendo um teste comigo. Amo direito, não é de hoje. Estou apaixonado por direito. Estou ali me deleitando, direito civil, direito constitucional. Eita, que delícia, é extraordinário. Teoria geral do crime, maravilha. Por isso eu honro os advogados que já existem na igreja também aqui. Parabéns, vão adiante. Agora, você não pode se deixar ser contratado para mentir. Muito menos propor uma mentira. Porque antes de ser advogado, você é servo do Deus Altíssimo. CCV, culto do cotidiano. Então, você é um bom marido, você está adorando a Deus. Se você está sendo um péssimo marido, você não está adorando a Deus. E o CCRD, culto comunitário, com os ritos que Deus estabeleceu. É o culto pactual da igreja. É o culto pactual, comunitário, congregacional, público. E alguns colocam solene. É o CCRD. Então, se o seu CCV não está agradando a Deus, o culto do culto diante da vida está sendo reprovado, consequentemente, o que vai ser reprovado? A sua participação no CCRD, o culto comunitário ou congregacional com os ritos que Deus estabeleceu. Isaías 1, Deus usou o profeta para dizer: eu não suporto mais as vossas festas solenes. Eu estou com náusea. E o problema não eram as festas solenes, pois Deus as estabeleceu. O problema é que eles estavam realizando as suas festas solenes e, ao mesmo tempo, vivendo vidas desregradas, inadequadas. Então, fecho agora a pastoral, dizendo novamente, vamos lá, gente, aqui dentro somos todos, cada um servindo conforme o dom que... Então, não esconda o teu dom. Lá fora somos todos bivocacionais de um lado, bivocacionais ordinários de um lado, monovocacionais do outro. Em todo tempo, em todo lugar, somos todos adoradores. CCV e CCRD. Deus seja louvado. Deus seja exaltado. Faça a diferença como advogado, como pedreiro, como mestre de obra, como professor. Você é um missionário disfarçado de pedreiro, um advogado, um missionário disfarçado de advogado, um médico, um missionário disfarçado de médico, um professor, um missionário disfarçado de professor, um missionário disfarçado de empresário, porque você existe como propósito principal anunciar a salvação de Deus para a glória de Deus. Deus nos abençoe hoje e sempre. A primeira igreja presbiteriana em Petrolina também é cultura. É raro você encontrar esse livro nas livrarias. É da haste. É um dos livros que, como professor do seminário, a maioria dos professores coloca na bibliografia. Culto cristão. Isso aqui é top. Isso aqui é nata de culto. Então, se você um dia quer aprofundar, aqui. Mas se você nunca aprofundou, não comece por ele não, você vai ficar perturbado. Comece por outros mais simples, que inclusive o presbítero Humberto até já indicou aqui em outros momentos. Tem outros mais simples aí, da vida nova, o culto público, tem a adoração reformada, muito bom. Comece pelos mais simples. Mas se você já avançou, em nome do Senhor Jesus Cristo, adquira esse livro e leia com calma, leia com calma, leia com calma, leia com calma, leia com calma. E você vai entender por que o nosso colégio pastoral aqui acolá diz: vamos agora para Vox Day. Aí você vai entender o que é culto. Aí você virá para cá sorrindo. Que o Senhor nos abençoe. Aqui é para te ajudar, queridos. Você que é do Ministério de Cântico, você que é diácono, nós que somos do colégio pastoral, você que é membro comum. Sabe aquele probleminha que existe até hoje, não é, presbítero Humberto, César e os demais?
Pode o pastor pedir para a igreja no culto, um irmão olhar para o outro e dizer, o Senhor contigo, e o outro voltar, contigo também? E alguém dizer, isso é coisa de homem? Não, isso é liturgia histórica reformada. Isso é expressão litúrgica comunitária da mutualidade. Consolar uns aos outros no culto. Como é que se dá isso? O pastor diz, ou o liturgo diz, o Senhor é convosco. E a igreja responde, contigo também. Você está entendendo, meu irmão? Isso é liturgia na veia. Agora a gente acha que tudo isso é da igreja romana, igreja romana, igreja romana, e aí vamos abandonando, vamos desnudando a liturgia linda, a história, a Bíblia. Agora imagina o pastor estar aqui, Rosa, e dizer, Rosa, olhe para o Vamberto e diga para ele, o Senhor é convosco, e o Vamberto retorne contigo também. Isso é expressão comunitária litúrgica da mutualidade. Então, quando o pastorzão Jeremias esteve aqui, ele tem a mania, ele gosta de dizer, coragem! Ele está pensando em Josué 1. Então, faça questão, chegue para o outro, no culto ou fora do culto. No culto, só se o liturgo pedir. Fora do culto, coragem, presbítero. E você responde, para ti também, guerreiro, coragem. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Passa esse vídeo aí do seminarista Micael. E aí, respira. Quem está com sede aqui? Ninguém? Não. É melhor tirar direto e terminar mais cedo, não é? Vai ser classe única hoje, vou explicar o porquê. O vídeo aí desse santo de Deus, ó. Pastorzão. Não foi ordenado ainda, mas esse eu considero que é um pastorzão. Já sai com esse adjetivo de pastorzão. É curtinho o vídeo, gente. Que alegria poder falar a vocês nessa manhã. Eu sou Micael Barbosa, seminarista da Primeira Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, enviado ao SPN pelo Presbitério de Petrolina. E para nós aqui é uma alegria saber que todos os meses a Igreja de Petrolina, sim, a sua igreja, tem sido fiel companheira nessa nossa caminhada de seminário, investindo financeiramente nas nossas vidas. E isso também é fazer missões. Mas por que investir no seminarista é fazer missões? Porque aqui nós, junto dos nossos colegas e também nos demais seminários no Brasil, nós estamos nos preparando, nós e nossas famílias, para sermos enviados pelo Senhor para os demais lugares, nos 4 cantos do Brasil, para pregar o Evangelho, nos 4 cantos do Brasil, inclusive além das nossas fronteiras. Mas você não deveria transferir essa responsabilidade para mim, nem mesmo para o seu pastor, porque quando o Senhor alcançou seu coração, o Senhor fez de você um missionário também, e você deve estar engajado na propagação do Evangelho por onde quer que você vá, na escola, no trabalho, na casa, na sua vizinhança, por onde quer que você vá, você também é um missionário. Mas não é só contribuir, nem também fazer apenas. É engajar-se em oração. Orar por aqueles que estão no campo, orar por aqueles que estão dedicando sua vida à propagação do Evangelho. E é para isso que o Senhor também nos chamou. Nos chamou para contribuir, nos chamou para ir e nos chamou para orar. E não é uma coisa ou outra, são as 3 coisas ao mesmo tempo. Por isso, continue sendo fiel ao Senhor, aí em sua igreja, continue depositando no altar de Deus, na presença de Deus, os seus dízimos e ofertas, porque isso também é uma atitude missionária. Afinal, é com a sua contribuição que a sua igreja tem sido parceira conosco aqui, e louvado seja Deus pela vida do pastor Ronilson, pela vida do presbitério que compõe esta igreja, os conciliares que compõem essa igreja, nossos irmãos presbíteros, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou com muitas saudades, espero voltar em Petrolina, nos reencontrarmos na reunião do presbitério e voltarmos a Petrolina para podermos nos encontrar pessoalmente. Que o Senhor Deus abençoe vocês, que o Senhor Deus continue derramando de sua bênção sobre a Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Eu os amo muito. E aqui vai a minha palavra de gratidão, minha, de Luana e dos gêmeos que estão na barriga de Luana, o Estevão e a Amélia. Que Deus abençoe vocês.
Alegre-se, pois você, membro desta igreja, faz parte disso, desde o início, quando ele foi enviado para o Seminário Presbiteriano do Norte de Recife. Esta igreja, através do seu conselho, é cooperadora dele. E agora ele já concluiu já o curso, já fez o TCC, já entregou nota 10, já tem convite para ir para o Maranhão, ou melhor, Mato Grosso. Olha que beleza. E agora já é o combo, com 2 filhos já no ventre. Isso também é fazer. E nós estamos apoiando mensalmente um outro missionário que está lá no Seminário Presbiteriano de Teresina, Mateus. E apoiaremos tantos quantos apareçam sendo de fato vocacionados para a obra do ministério. Sinta-se honrado por participar dessa obra. Deus seja louvado. Tem um videozinho ainda também aí de Verônica. Esse é mais curto ainda, gente, mas eu preciso passar agora porque a noite vai ser cheia, vai ter batismo infantil hoje, bênção. Então, Verônica, não vamos atrapalhar também o nosso amado presbítero Humberto, não, que preparou bem hoje, mas dá tempo, tranquilo. Eu só vou entrar, ele me chamou para participar apenas no momento de pergunta e vai ser só esse momento mesmo, de perguntas. Aliás, me chamou entre aspas, eu que desafiei para ele vir com a parte 2, não é? Foi tão boa a primeira parte, eu disse, guerreiro, vamos para a parte 2, e ele disse, bora, então beleza. Não é? Cadê o vídeo? De Verônica Plácido. E aí, pessoal, eu queria agradecer a vocês, todo mundo dessa igreja querida, igreja que tem um lugar muito especial no coração da gente, em especial dessa vez pelo cuidado com os nossos pais. Queria dizer que eles já estão aqui, já estão em boas mãos, e Deus abençoe a vida de vocês e faça essa igreja prosperar e se libertar. Deus abençoe. Como é bom ver os filhos agradecendo a esta igreja pelo cuidado que esta igreja teve com seus pais, em todas as dimensões. Louvado seja o Senhor. Isso é igreja. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Presbítero Humberto, chega logo aqui, guerreiro, para a gente não perder tempo.